Olá, alunos, eu sou a professora Elaine Forlani, professora de Geografia de vocês. Essa aqui é mais uma aula. Agora nós estamos no capítulo 2 da nossa apostila, nosso caderno 1 de Geografia, ok? Vamos lá, preparados? Segue aqui. A conquista e a expansão. O que é conquista? Foram quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Isso mesmo. Eles descobriram o Brasil em 1500, essa rota maravilhosa, né? Mas só começaram a colonizá-lo em 1532. Então aqui nós temos o mapa mundial, né? E aqui o América do Sul. E aqui especificamente o nosso país. Brasil, meu Brasil brasileiro. Isso mesmo. E o nosso foco de estudo aqui é a ocupação, né, desse espaço. Como que ocorreu essa ocupação, ok? Vamos lá? Portugueses indígenas, diferentes formas de apropriação do território. A formação do território do Brasil, analisada por meio da cartografia. Essa parte 2, analisada por meio da cartografia, eu vou mandar para vocês um outro vídeo, tá? Esse que nós vamos abordar nessa aula aqui, ó, nessa videoaula. Opa! Tá bem tortinho, né? Português indígenas, diferentes formas de apropriação do território. Gente, eu vou apagar isso aqui porque ficou feio. Isso, muito bem. Tá? Então, nós vamos abordar aqui o tema 1. O tema 2 eu vou mandar de outra forma para vocês, tá bem? Vamos lá? Olá, alunos. Aqui, olha que interessante. Os portugueses indígenas em diferentes formas de apropriação do território. É importante nós observarmos essa imagem, que aqui nós temos um mapa, terra brasileira antes da conquista. O que seria antes da conquista? Antes da ocupação dos portugueses, ok? Antes do 1532, que eles chegam aqui e começam a colonizar o nosso país. Então, em 1500, quando eles chegaram aqui, ó, os colonizadores, esses povos somavam cerca de 5 milhões de habitantes. Hoje nós temos cerca de 896 mil indígenas. Todos esses nomes que vocês estão vendo aqui, ó, tá pequenininho, não são cidades, não são estados, tem nada a ver com o mapa da atualidade, tá? Esse é um mapa, é uma representação de um mapa do século XVI com aldeamentos indígenas. Tudo isso era ocupação indígena no território brasileiro, lá em 1500, tá? Vamos lá. O que aconteceu com esses indígenas? Bem, eles foram mortos, torturados, foram acometidos por várias doenças, vírus, uma infinidade de informações, tá? Que foram ocorrendo durante o período, né, que o Brasil foi colônia de Portugal, durante a exploração, né? Foram mortos, entraram em conflitos, em guerras entre si, muitas coisas aconteceram, né? Então, de 350 etnias, que era aproximadamente, né? Alguns historiadores, antropólogos falam outros números, porque a gente não tem como contar, nós não tínhamos o censo, né? O IBGE para fazer essas pesquisas ainda. Então, é o que se estima-se, tá? Por isso que a gente observa, estima-se, que eram 350 etnias, né? Espalhadas por todo o território brasileiro que foram dizimadas, ok? Então, nós vamos ter um pequeno número hoje dessas etnias. É importante, sim, pararmos para pensar o que nós perdemos com tudo isso, né? A cultura, o desenvolvimento, a culinária, as danças, a música, principalmente o idioma. O idioma é o principal que nós vamos perder aqui, tá? Então, a forma do português olhar a ocupação, digamos assim, que era completamente diferente do indígena. A ocupação do território para o indígena era a natureza, era a terra dele, a casa dele. Assim como você protege a sua casa, como você limpa a sua casa junto com seus pais, cuida dos pertences, da TV, do seu videogame, era assim que o indígena via a casa dele. A mata era a casa dele.
E o português não. O português ele viu o quê? Algo para ganhar dinheiro. Então vamos ganhar dinheiro. Vamos explorar, vamos tirar, vamos. E quem está atrapalhando? Quem está atrapalhando é o indígena? Vamos matar. Essa cultura não tem nada a ver com a nossa. Eles não têm cultura, eles não têm Deus, né? Apesar de eles já terem a religião deles estabelecida, terem a cultura deles estabelecida, mas isso causava um estranhamento para o português. Aí você para pensar, poxa, que confusão! Era uma tremenda confusão. Isso mesmo. Uma tremenda confusão. Que era um lado, os portugueses, estavam do lado os portugueses, querendo colonizar, e estava do outro os indígenas, que já estavam estabelecidos aqui, eram donos do território, certo? É importante a gente pensar em tudo que eles sofreram durante esse processo. Olha só, os portugueses e indígenas, diferentes formas de apropriação do território. Vamos observar essa imagem? Quando olhamos para essa imagem, nós observamos a paisagem natural, né? A presença dos nativos nus. Uau! Eles andavam nus. Sim, andavam nus. Não existia roupa aqui no século XVI. Se nós usamos roupa hoje, né, tem a ver também, né, com a evolução da espécie e tudo mais, com o capitalismo, né, e todas as outras coisas, né, que vão entrelaçando e formando a sociedade, mas os nossos antepassados, nossos queridos indígenas, eles não usavam roupa. Isso é interessantíssimo. Quando os portugueses chegavam aqui, o que eles pensaram? Porque eles vieram da Europa, a Europa é frio, gente, eles usavam muitas roupas, cobriam o corpo inteiro, né? Chegaram aqui aquele calor gigantesco, né? E viam esses índios nus tomando banho o tempo todo. Isso mesmo, lá no Rio, tomando banho, andando nu pra lá e pra cá. O que eles fizeram? Peraí, tá tudo errado. Vamos colonizar e vamos transformar essa nação. Esse povo que mora aqui está totalmente perdido. Como pode andar nu? Como pode morar dentro de uma habitação com um monte de gente juntas, né? Junta-se aí aos portugueses a Igreja Católica, que vem com a função de catequizar esses índios e transformar, porque eles não têm cultura. Isso na visão do europeu, tá, gente? Por favor. Já acabamos de discutir aqui 365 etnias diferentes, culturas diferentes, e línguas diferentes e um monte de coisas, tá? Vamos desconstruir isso na visão do português. Ele via, olhava, nu, andando por aí, morando todo mundo junto dentro da mesma oca, né? Que eles moravam em habitações gigantescas, né? Isso característica de alguns aldeamentos. Salve-se, outros aldeamentos são diferentes, tá? Então, o que vai acontecer? Eles vão querer mudar tudo isso. E a apropriação desse território, que para o indígena era de uma forma, para o europeu é outra. O europeu vai desmatar toda a mata e vai construir, certo? O indígena não. O indígena, ele ocupa. Quando ele vê que aquela área ela está ficando sobrecarregada, não tem mais recursos para ele, ele deixa aquela área e vai para uma outra. Por isso são considerados nômades, né? Que saem de um espaço para o outro, né? Eles não conseguem ficar no espaço absorvendo tudo que tem na natureza ao ponto de destruir toda a natureza, né? A visão do indígena não é essa. O português já não. Eles vão ocupar, vão tirar, vão desmatar, vão matar todos os animais que eles veem pela frente, sem pensar no ecossistema, na preservação ambiental, nada disso. Gente, até porque, século XVI, a mentalidade das pessoas era outra, completamente diferente, tá? Então, vamos passar o slide aqui. Limites de território, determinado pelos portugueses, aqui a gente já explicou para vocês, vou passar mais uma vez. Agora, português e indígena, diferentes formas de apropriação do território. Aqui nós estamos vendo, né, uma construção gigantesca, né? E aqui a gente não está no Brasil. Aqui é o século XVI na Europa, tá? Então, a visão do europeu, o que ele observava lá na Europa é o que ele quer trazer aqui para o Brasil no século XVI, certo?
Então, os nossos colonizadores, eles vêm trazendo a sua cultura, sem enxergar a cultura do nativo. Isso é importantíssimo. Então, se o nativo ele dança, tá errado. E não pode dançar dessa forma. Se ele anda nu, tá errado. Se o indígena tem mais de uma esposa, o que era natural para algumas etnias, tá errado. É uma única esposa. Então, eles vão mudando tudo. Alguns historiadores, antropólogos, principalmente sociólogos, dizem que a cultura indígena perdeu muitas informações sobre o seu desenvolvimento, a sua língua, perdeu muitas coisas por conta dessa desconstrução que foi imposta. Eles foram escravizados e foi imposto a eles que eles não poderiam ter essas características. E lá no finalzinho eles ainda vão impor que o indígena não fale a sua língua materna. Eles vão impor que seja estabelecido dentro do território brasileiro a língua portuguesa, o que vai desconstruir muitas coisas. Mas espera aí, Pro, eu já ouvi dizer que existem palavras inseridas no nosso vocabulário que são indígenas. Claro, são as sobreviventes, como tamanduateí, aricanduva, tietê, anhangabaú, são palavras indígenas, né? E claro, gente, a cultura indígena ela permanece viva, claro que não a quantidade que existia anteriormente, mas que ela permanece, ela é sobrevivente, né? E agora fica para vocês uma pesquisa de como estão estabelecidos os índios no Brasil na atualidade, ok? Para até a próxima aula, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, tchau.